Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Alberdi, também terapeuta integrativa, e aqui utilizando a técnica da radiestesia. Hoje então, depois de algum tempo tempinho. de férias, a gente vai falar das energias que vão do dia 13 de janeiro ao dia 19 de janeiro de 2025. Então, Meu feliz ano Deus. novo! Feliz ano novo. Embora pela astrologia o ano só comece no dia 20 de março, quando o Sol entra em Áries, né? Yes. Mas, Porém, todavia, né? A gente já está em 2025, ainda no ano de Saturno. Bom, o que a semana do dia 13 tem de relevante? Na verdade, assim, é bom a gente fazer um comentário, uma observação de que as energias realmente desde ali do Natal, um pouco antes, elas estão bem pesadas, elas estão bem fortes, tá? Muita gente com problemas emocionais psíquicos, muito físicos também, né? Porque tudo acontecendo. Tudo acontecendo, muitos acidentes, a gente até comentou ali no último vídeo, né, sobre as tensões ali do Natal, em relação ao Sol em Capricórnio, né, o olhar para as consequências, o olhar para a realidade, né, você calcular as coisas, né, porque é uma energia assim bastante forte, bastante propícia para acidentes. Se vocês observaram, a gente teve 3 acidentes aéreos. Sim, foi. Que é uma coisa assim, estatisticamente, bem difícil, né? A gente teve aquele do avião menor em Gramado, né? A gente teve, aquele outro foi na Coreia, né? Daí teve um outro ali que parece que a Rússia abateu, anyway, né? Tipo, de qualquer forma, né? foram 3, né? Foram 3. Fora os acidentes nas rodovias, que nessa época obviamente já aumenta por conta das férias, do Natal, do Ano Novo, etc. Mas muita coisa, né? E a energia, ela continua tensa, a gente vai ter um ano de, assim, bastante tenso. 2025 não vai ser um ano fácil, não vai ser um ano, assim, suave, né? Então a gente já está tendo um pouquinho de amostra grátis, né? Então no dia 13, o que acontece? Que eu acho que é o que domina, né? Os próximos 15 dias, inclusive, que é a Lua cheia em Câncer. A Lua cheia em Câncer ela vai acontecer no dia 13, no grau 23 do signo, obviamente, de Câncer, só que se a Lua está em Câncer, o Sol está a 23 graus de Capricórnio, formando então uma oposição, que é a Lua cheia, tá? Uma Lua cheia em Câncer, ela como está domiciliada, ela é uma Lua com bastante força, ela é muito poderosa. A Lua cheia, de certo modo, ela é o ápice da energia lunar, né? Ela é como se fosse um farol, né, de luz. Só que essa Lua, ela vai estar conjunta com Marte. E a gente está tendo alguns probleminhas por causa de Marte. Martezinho na área. Né? Marte em oposição Plutão, eles estão em separação agora. E é isso que né? Não só, mas é o que, vamos dizer assim, moveu aí uns 70% dessa energia mais pesada. Tá? Essa oposição, mas a gente tem outras coisas ali que estavam acontecendo, que ainda estão, porque estão em separação, a força ainda existe, né? Como Saturno, quadratura Júpiter, né? Que a gente falou no último vídeo, enfim. Então, Marte, o que está acontecendo com ele? Ele está em retrogradação. As pessoas tendem a ter a imagem sempre do Mercúrio retrógrado, né? Verdade, o Mercúrio não é o único a ficar retrógrado, né? O Marte também fica, só que ele está retrógrado em Câncer agora, e isso para ele fica extremamente disfuncional em Câncer. Perdidão. Não é uma energia boa para Marte, tá? Mas eu também gosto de falar da seguinte forma: tem uma razão para tudo. Sim. Né? Então Marte que é a força de ação, de impulso, é o ir, é o fazer, é a coragem, a autonomia, a independência,
né? É o se autoprovar, né? É o regente de Áries, é o eu sou, né? É o guerreiro, Sim, o guerreiro. Força do guerreiro, né? Também ele rege a guerra, né? Os processos bélicos, né? Os desacordos. Mas quando ele está em Câncer, ou em qualquer signo de água, eu gosto de dizer que ele é um submarino. Ele vai pela água. Ele não tem outra forma de se mover a não ser pela água, né? E submarino é uma boa... Adorei isso. É uma boa analogia, assim, é uma boa simbologia para o Marte. Então ele vai pela água. O que a água representa? As nossas emoções. Então a gente tem duas coisas que a gente pode pensar a partir disso. Se o Marte está nas minhas emoções, tem uma tendência, se eu já for uma pessoa mais propensa a ter rompantes de raiva, se eu já for uma pessoa mais bélica, se eu já for uma pessoa que tem descontrole emocional, sim, há uma tendência desse posicionamento a aumentar isso em mim, porque nada vai transformar você em algo que você não é, né? Então, vai evidenciar algo que já está em você. Perfeito. Então, se você é uma pessoa assim que já está ali no limite, né, do emocional, tá com problema, isso pode gerar ataques de pânico, sim, crises de ansiedade, tá? A gente tá vendo bastante isso aí, gente. Mas também tem o outro lado, né? Sempre tem os dois lados. Então esse Marte em Câncer, para outras pessoas que conseguirem acessar o lado mais luminoso desse posicionamento, isso pode trazer bastante ênfase, o impulso de você analisar o seu emocional. Câncer fala muito dos relacionamentos, da família, né, das questões sistêmicas, da nossa história, das nossas memórias. É um bom momento para mexer com memórias, com traumas, com bagagem que a gente vem, né? Sim. Principalmente ali da fase de criança. Câncer rege também as crianças, né? Então é a nossa criança interior. Então é um bom momento para quem conseguir de revisar isso, porque ele está retrógrado. Então a retrogradação, ela sempre significa uma revisão. Revise os assuntos cancerianos. E a criança interior, a gente sempre tem problema com a nossa criança interior. Isso. Porque, de alguma forma, a gente sempre sofreu alguma questãozinha ou outra. Não tem jeito, gente. Mas aqui tem uma ênfase muito grande nas questões sistêmicas. Olha o que vem da família, né? Olha o pai, olha a mãe. Tem muito a ver com a mãe. A lua representa a mãe, Câncer, mãe, né? Então, mas também eu preciso dizer que o eixo Capricórnio, Câncer, a lua e o sol é a representação do pai e da mãe. O sol como pai, a lua como mãe. Então, e o sol do outro lado, o sol sempre é a consciência, né? Então o sol sempre é aquele é o astro, né? O luminar na astrologia, que vai pedir para a gente ter consciência das coisas numa determinada energia, no posicionamento que ele está. Então, se ele está em Capricórnio, ele pede para a gente usar muito a nossa razão, administrar as situações com lógica, né? E olhar a realidade, porque o signo de Capricórnio, ele tende a se fixar muito na realidade. E também é um signo que joga a gente muito a olhar para frente, né? Para os nossos objetivos, é a cabra que sobe a montanha, né? Para aquilo que a gente quer fazer da nossa vida. Se a gente olha muito para trás, para o passado, a gente tende a não conseguir andar para frente. Sim. Né? Então é preciso equilíbrio no eixo, porque também só olhar para a realidade, só e fingir que não tem nada lá atrás também não funciona, porque muitas vezes você não consegue se mover justamente porque não olha para trás. Justamente, bem. Né? Então sempre é preciso equilíbrio nos eixos. Só que se a gente tem o sol lá, já é uma dica, tá? Essa lua está dando várias dicas, eu já vou explicar. Então eu comecei com a tensão, né, entre a lua conjunta a Marte, que é um posicionamento tenso, embora sempre tenha dois lados, e a gente possa, como eu já expliquei, a depender de como a gente está, né, que a gente está expressando, a gente pode ir para cá ou para lá, né,
mas sempre é tempo de mudar. Então, se você é uma pessoa muito raivosa, se você é uma pessoa muito briguenta, se você é uma pessoa muito revoltada, né? Então, procure na sua bagagem ali, no seu passado, né? O que aconteceu, o que você ainda carrega que está fazendo você se expressar dessa forma, Perfeito. tá? Então, aqui eu já passei, beleza? O que eu queria falar aqui que o próprio mapa da lunação ali, da lua cheia em Câncer, ele nos dá dicas de como a gente pode fazer para sobreviver. O manual da sobrevivência. O manual, né? Deixa eu só falar. A gente pode ter... Antes eu só vou falar uma coisa. A gente tem que cuidar com essa lua, porque além do que eu já falei ali, de Marte, a gente pode ter problemas cuide, com a vaidade, arrogância, com a sua mente rígida, inflexibilidade e superficialidade. É isso que pode estragar. Perfeito. Porque aqui essa lua, ela é um pedido para que a gente se conecte também com as energias superiores, porque os planetas que falam, que a gente costuma chamar de uma oitava superior, né? Porque eles regem as coisas que não estão nas nossas mãos, né? Que são da outra esfera, da esfera superior, tá? Que é Urano, Netuno e Plutão. E eles estão ativados, positivamente ativados. Então, como a gente pode entender isso? Urano vai estar em trígono com o Sol. Então, isso por si só já é assim, uma coisa bem interessante, porque Urano em trígono, o Sol está mandando uma luzona ali para o trígono, os dois estão conversando, para Urano, os dois estão conversando de boas, tá? E o que o Sol está apontando para Urano? Para a gente quebrar padrões antigos. É uma abertura para o novo, para o futuro, é uma porta para uma coisa nova. Isso é bem interessante. Bem interessante. É um pedido de inovação, então faça diferente daquilo que você costuma fazer, não fique fingindo que não está acontecendo nada. Se você é dessas pessoas que fica fingindo que não está acontecendo nada, faça diferente. Encare os monstros. Encare os seus monstrinhos. Encare os seus monstros de frente, tá? Use esse Marte, que é o guerreiro na água, que ele ajuda, tá? Ele ajuda também pro positivo, ele ajuda a gente a fazer o que tem que ser feito, tá? Netuno vai estar mega ativadinho também, que Netuno é a própria força espiritual, é a própria conexão com o nosso eu superior, conosco, com a gente, né? Conosco com a gente mesmo. Conosco com a gente mesmo. Que com a superioridade. Superioridade era bem isso que eu queria falar. A espiritualidade com o superior, mas né, gente? Não deixa de ser, né? A espiritualidade é aquilo que está acima de nós. Exatamente. Né? Se conectar com essa sensibilidade espiritual, com a sua espiritualidade. Não tem como passar por esse mundo negando a espiritualidade. Isso é muito difícil. É sobre isso. Né? Não dá. Também a gente não pode se esconder atrás da espiritualidade, mas a gente tem que alimentar a nossa espiritualidade. Totalmente. Tá? E o Plutãozinho querido, que está no início de Aquário, né? Eu gosto muito de Plutão. E agora a gente está tendo já a separação dessa oposição entre Marte e Plutão, graças a Deus, né? Pelo menos por hora. Porque depois, quando Marte voltar com o movimento direto, eles vão se encontrar de novo, então isso é outro. E o Plutão, ele rege todos os processos de morte e renascimento, morte e renascimento. Então ele está aqui, eles estão, vamos dizer assim, em bons posicionamentos. Então isso quer dizer assim que Plutão ajuda a gente a passar pelas transformações necessárias e deixar morrer aquilo que precisa morrer. Perfeito isso. Então, esse é um ano bastante transformador, que vai evidenciar bastante aquilo que você já é e carrega, mas não porque assim, sou assim e não vou fazer nada, muito pelo contrário, para você conseguir também mudar aquilo que é necessário mudar. Fica muito claro aquilo que precisa ser mudado. Então as coisas vão aparecer mais, mas nem tudo vai ser agradável de se ver. Obviamente. Putz grilo, né? Vai expandir aquilo que você já tem dentro de você. Entende, gente? Vai expandir aquilo que já está dentro de você. Então é bom a gente fazer um exame de consciência do nosso emocional, se observar
O que está expandindo? O que eu expando, qual é o meu entorno, qual é a minha realidade, o meu entorno. Por isso, olhe para a sua realidade, qual é a tua realidade. Não fuja lá para Nárnia, olha para a realidade aqui. Qual é a minha realidade? Eu estou satisfeito, feliz com ela tá boa. Então, como diz a Mari, é sobre isso. É sobre isso. Né? Bom, dito isso, já me alonguei bastante, porque só a lua cheia já é o que vai comandar, tá? A gente tem ainda um aspecto aqui de Vênus e Saturno, que pode bagunçar um pouco a questão relacional na próxima semana, tá? Mas também, se conseguir passar por isso, também pode ser bom, por outro lado, porque pode elevar relacionamentos para uma nova etapa. Uma nova etapa mais madura, mais de compromisso, mais firme, tá? Assim também com finanças, tem que dar uma cuidada, mas também tem que ter responsabilidade com as finanças essa semana, tá? Não dá para sair muito na loucuragem. Bem que radiestesia é a mesma coisa. Tá? E aí, por fim, eu não vou me alongar em aspectos menores, porque a Lua realmente é um aspecto mais forte que domina. Só que ali no dia 19, então, a gente fecha a semana com o Sol entrando em Aquário. Então, mais uma ênfase para Urano, que é o regente de Aquário. Vai trazer muito a questão da energia rápida, que é a energia de Aquário, a inovação, o futuro, o pensar fora da caixa, o fazer diferente. Também traz muita flutuação, assim, né? Que o Urano, ele traz, às vezes, instabilidade e acontecimentos por meio de coisas, assim, estapafúrdias. Sim. Aconteceu um negócio, assim, totalmente que eu não pensei, não imaginava, acontece, é Urano na parada, Aquário. Eu que seguro essa pemba agora que vai entrar no As meu mudanças, negócio. Porque muitas vezes Urano faz assim, quando você não se mexe, ele mexe vem com você. E traz acontecimentos inusitados para que você não tenha para onde correr, você vai ter que encarar aquilo ali, porque não tem o que fazer. Então, eu falo assim, ó, não vai estar dando mais assim, vai, é pontapé. Vai. É no meu vai agora, de qualquer jeito. Agora não tem como, agora eu vou ter que me mexer. Então, esse é o panorama, né, astrológico da próxima semana. Minha gente, a radiestesia também vai seguindo bem dessa semana, bem de acordo com a astrologia. A gente tem aí um fluxo de energia densa baixinho, tá, gente? O que não significa, sempre falo a mesma coisa, que a gente vai estar sempre bem conectado, tá? Mas ela tá mais baixa, o que leva a gente a ter uma possibilidade de se conectar um pouco com as energias um pouquinho mais utilizadas, que elas estão um pouquinho mais elevadas, tá? As energias mais sutis. Mas o que tá realmente elevado na próxima semana, assim, muito elevado de fluxo, tá? Diferente de tudo que eu tenho aqui, é a espiritualidade, que é o que a Bíblia estava falando. Então nós temos uma abertura muito grande para a reconexão com a nossa espiritualidade, tá? Mas muito grande mesmo, assim, tá? Um fluxozão, grandão. Então aproveitemos esse fluxo, tá, gente? Muito importante, vai ser uma semana bem, bem propícia para quem conseguir aí voltar para a própria espiritualidade, para pensar nisso, para usar ferramentas acerca disso, ou simplesmente para vivenciar a própria espiritualidade, porque como eu falo, gente, a espiritualidade ela não é uma coisa numa caixinha. Cada um tem a sua forma de senti-la, cada uma tem a sua forma de vibrá-la, cada uma tem a sua maneira de expressá-la, né? Então, encontre a sua. Deixa eu só fazer uma observação, claro. Sem querer te interromper. Imagina. A gente vai ter logo mais, em janeiro, a mudança dos nodos lunares. Os nodos lunares, a gente sempre explica, né, que é o passado e o futuro, a bússola e a âncora, Sim. Né? Então, onde o nodo norte aponta, é onde ele vai puxar a humanidade. Perfeito. E aí o passado é o que a gente vai ter que trabalhar em termos de passado, né, e deixar para trás. Então, vai mudar e o nodo norte vai para peixes. Uau, que é muito espiritual também. Que é muita questão da espiritualidade. A gente vai ser bem puxado para isso esse ano. A gente tá precisando também, né? Eu acho. Tá Enquanto humanidade, estamos precisando bastante dessa força aí. Interessante isso, Bê. Muito legal. Bem pontuado, inclusive. Vamos falar nos próximos sobre Cenas dos próximos capítulos.
E, gente, continuando, então, a comunicação interpessoal e a pessoal, elas estão no fluxo mediano, tá? Assim, um fluxo médio mais estável, assim, mas bem mediano, não é algo assim que eu diria assim, nossa, como a nossa comunicação vai estar boa essa semana, nem com a gente mesmo, nem com os outros, tá? É bem interessante. E tem várias coisas em fluxo mediano aqui dessa vez, o que é bem interessante, porque em geral a gente tem umas oscilações um pouco maiores, né? E é uma semana meio morna para algumas coisas, assim. Eu diria quase que apática. Por exemplo, os relacionamentos, no caso, aqui ao contrário, já falo que uma semana bem difícil. Relacionamento com muito baixo fluxo, e tanto os relacionamentos mais amorosos, mais afetivos, quanto os relacionamentos familiares. Não é uma semana de relacionamentos, eu diria, de esperar grandes coisas de relacionamentos, não busque resoluções, acho que na próxima semana. Até a gente tem uma comunicação, mas ela tá bem mediana, então eu diria que não é uma semana boa pra gente tentar, enfim, lidar com questões relacionamentais, tá? Mas assim, espirituais. Lide com as relações de espiritualidade com você mesmo. Deixa essa parte mais interpessoal para um outro momento mais propício, tá? Que não é a próxima semana. Trabalho e dinheiro, a mesma coisa, um fluxo bem mediano, tá? Mas já apontando, já dando uma diminuída, inclusive. Então, assim, eles estão bem parecidos no fluxo. Mesma coisa, o que eu sinto, a intuição que se tem e a radiestesia que é muito assertiva, o que leva a entender é que também não é uma semana para você esperar grandes coisas de trabalho, nem de dinheiro. Atenção com o dinheiro, a Bettina até falou isso, não é uma semana legal para questões de dinheiro. Cuide do seu dinheiro, preste atenção nas suas finanças e não espere grandes situações de trabalho. Claro, né, gente, que sempre tem coisas pontuais, né? Nossa, às vezes a pessoa tá lá num fluxo já desenvolvendo uma coisa e aí se não é questão, vai dar tudo errado. Não é isso, gente, tá? A gente sempre fala, né? Que também tem muito com o que você se conecta. Com certeza, né? O fluxo que você tá que nem astrologia, né? Tem uma coisa tensa aí, mas na minha vida tudo certo. Você não se conectou com aquilo. Sim. Que bom. Sim, é isso. Tá? Mas bom, né? Em termos de planeta de vibração, o que temos é isso aqui. Se a gente está fora desse padrão, numa frequência melhor, que bom para nós. Que nós não vamos tem uma frase de um astrólogo que eu gosto muito, que ele falou, né, os astros eles inclinam, eles não obrigam. É sobre isso. Que legal essa frase, hein? Essa eu vou levar pra vida. Quase vou tatuar. Muito bom. Gente, saúde, assim, até me preocupa, tá? Saúde tá uma coisa assim, eu já venho falando, né? Do ano passado a gente já veio numa tranqueira de saúde. Hoje eu fui medir e fiquei quase chocada, assim, porque o pêndulo chegou a virar ao contrário, ou seja, tipo... A gente tá com muita... Tá muito problemática a questão de saúde aí. Acho que talvez seja talvez não, será uma semana que talvez muitos acontecimentos... Muitos casos de intoxicação alimentar, né? Claro que é verão, aqui a gente mora numa praia e é virose pra tudo que é lado, então assim... As pessoas viajando, né? E nós não estamos falando daqui, nós estamos falando a nível de país, tá? Então assim, tá uma coisa bem complicada, tá, gente? Não... Cuidem-se, tá? Procurem, se puder, alimentar-se melhor, beber água, aquela velha sistemática da saúde que todo médico recomenda, é isso, tá? E aí, fechando aqui só pra gente entender o nosso mental também com fluxo mediano, tá, gente? Uma coisa mediana essa semana. E o emocional sem fluxo algum, gente. Então, por isso que juntando essas informações de emocional sem fluxo, mental mediano, comunicação meio médio, trabalho meio médio, relacionamentos com fluxo bem baixinho, não é uma semana que a gente deve esperar nada disso. O que é que fica muito claro aqui pra mim? Conecte-se com a sua espiritualidade. Assim, isso. E assim, né, para nós aqui no Brasil, o mapa da lua cheia vai pegar muito lua e sol no eixo da saúde física e mental. Então vai ter muita gente com essa lua cheia se transformando em lobisomem. A gente tá rindo, mas é sério, tá? Mas é complicado. A lua vai estar na casa 12 aqui. Só estejam atentos. Então, estejam atentos a isso. O sol, ele tá dizendo assim, cuide da sua saúde mental, física e olhe para a realidade. É sobre isso, gente, tá? Então, a nossa próxima semana, as deixas aí, as dicas aí
do fluxo energético e dos astros estão dadas para começarmos aí essa jornada nova aí. Vamos que vamos. Gente, um super beijo, a gente agradece e até a próxima. Cuidem-se. Beijo, cuida-se.